Olá, caríssimos e caríssimas, vamos para a lição 3 da Escola Bíblica Dominical, Acabe e o profeta Elias. Tem gente perguntando por que eu tô com blusa de frio, né? Esse aqui tá com sol. Ô, queridos e queridas, esse solzinho aqui não é nada, você não tem noção. Aqui em Minas tá bem frio, aquele frio gelado. Que Minas tem um curto período de frio, o resto aqui o ano todinho é verão. É verão mesmo. É verão. É verão sim. E tem um pouquinho de tempo. É uns 2 ou 3 meses o máximo de frio que a gente fica tudo com blusa de frio o tempo todo. Lição 3, Acabe e o profeta Elias. Você está no canal do professor Daniel Ramos. Vamos ver o que essa lição quer dizer para nós? Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que os seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. 1 Reis 16:30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que os induziu a caminhos de morte. 1 Reis 16:31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, lá aquela cena apoteótica de 1 Reis 17:1. Antes de começar a dedilhar essa lição, eu lembro aqui uma vez que uma aluna me perguntou se existia o tal do espírito de Jezabel. Bom, eu nunca vi isso na Bíblia, né, irmãos? E eu sou assembleiano. O que é um assembleiano legítimo? Aquele que gosta de Bíblia. É uma igreja que vela pela Bíblia. Se aconteceu na Bíblia, pode acontecer conosco. Evidentemente, uma leitura bíblica a partir da luz apostólica, claro, né? Mas tem que estar na Bíblia. Então eu disse para ela, não tem esse negócio de espírito de Jezabel. Jezabel aqui é uma pessoa, um vaso do inimigo, do adversário de Deus, mas não é necessariamente um espírito. E ninguém pode estar possesso do espírito de Jezabel. Enfim, texto áureo, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e o Deus fiel que guarda o conceito e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Belíssimo recorte de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Pois Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes, contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. É a verdade prática da lição. Olha que coisa linda. O pecado e desobediência não traz um juízo de Deus contra nós. O comentário do autor diz que traz consequências, ou seja, é o próprio pecado que traz para nós esses problemas. Não é uma questão do Senhor ser bom ou ser mau, mas a questão das nossas escolhas más. Leitura bíblica em classe, o autor trabalha 1 Reis 16, versos 29 e 30, depois o capítulo 17, versos 1 ao 7, e depois o capítulo 18, verso 17 ao 21. Ele trabalha pelo menos 3 recortes em 3 diferentes capítulos. O objetivo dessa lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Como? O autor vai apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. O pastor Anselmo, falecido pastor Anselmo, saudosíssimo pastor Anselmo, da velha guarda da Assembleia de Deus, ainda dos primórdios, né? Um homem icônico para a igreja em Minas Gerais, não só a Assembleia de Deus, mas para toda a igreja de Minas Gerais, praticamente no desbravador. Ele tinha como seu axioma aquele louvor, né? Tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar. Fogo até pode o nosso Deus mandar, mas tem que começar pelo altar. Ele tinha isso como axioma. Tem que começar pelo altar. Perdoe minha voz, eu estou um pouco gripado por causa dessa época aqui em Minas. Não é Covid não, viu, gente? É gripe mesmo. Primeiro tópico da lição de hoje, o casamento de Acabe com Israel. Eita, já começa nas alianças erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom chamada Jezabel. Essa mulher era devota a Baal e a Será,
Dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel, 1 Reis 16:31, 18:19. Essa princesa dos sidônicos, ou sidônios, incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21:25. É óbvio que o autor ia falar dessa figura que é Jezabel, que ela quase que assume, né, um protagonismo aqui na cena contra o profeta Elias. O problema de Elias é mais Jezabel do que necessariamente Acabe. Mas enfim, né? Quem coloca Acabe para dentro do jardim de Deus, quem coloca Jezabel para dentro do jardim de Deus é Acabe, né? O papel de Adão é guardar o jardim. E ele pode colocar uma esposa, não uma serpente. O problema é quando ele troca as funções e permite que a serpente entre e até assuma o seu papel de esposa. Acho que eu peguei pesado aqui agora, né? Mas deixa pra lá. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis 18:4. A primeira coisa que alguém que não gosta da palavra de Deus é destruir aquele que porta a voz do Senhor. Se você é uma pessoa que porta a voz do Senhor, seja através da pregação da palavra, seja através dos dons de profecia, dons de inspiração todos, pode se preparar com pessoas para te destruir. E o pior de tudo isso, eu vou te avisar, são pessoas de dentro da casa. Jezabel estava dentro do reino. Ela não pertencia ao reino, ela era estrangeira, mas estava dentro do reino, se passando como gente do reino. E em muitos casos, acreditem, meu irmão e minha irmã, essas pessoas ocupam cargos de poder. Eita! Ela ameaçou a vida de Elias, 1 Reis 19:2, ordenou injustamente a morte de Nabote, aquele texto clássico da vinha, para satisfazer a ganância do seu esposo Acabe. 1 Reis 21:10. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. 2 Reis 9:22. É óbvio que uma pessoa que não quer ouvir a voz do Senhor e ainda peleja contra aqueles que portam a voz do Senhor, pratiquem prostituição e feitiçaria. É óbvio, uma coisa está ligada à outra. A verdade do Senhor é inconveniente. A verdade de Deus confronta os nossos pecados. O fim trágico de Jezabel foi profetizado por Elias. É óbvio que ele tinha o direito de profetizar o fim trágico daquela mulher. É quase que uma novela isso aqui, né? Tão bem escrito, tão bem narrado. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam. Cães aqui no contexto bíblico fala de imundície, né? Porque israelita não tem cachorro dentro de casa. Assim como eles não comem carne de porco, também não tem cachorro, porque é considerado bicho imundo, né? E uma pessoa ser comida ou lambida por cães é a mesma cena dos demônios lá no Novo Testamento que se lançam sobre a manada de porcos. Pois sua maldade e abominação contrariariam a justiça divina. 1 Reis 21, do 23 ao 27. Irmãos e irmãs, Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. A prática do mal que o autor coloca aqui, no meu entendimento, é o confronto com aqueles da verdade. Porque uma coisa é a pessoa não querer Deus e ficar no canto dela. Outra coisa é a pessoa militar contra Deus e o seu povo. A cena clássica lá do rei... gente, fugiu o nome do rei agora na minha cabeça. Do rei Josafá, perdão. Do rei Josafá é um grande exemplo disso. O problema daquele rei que vinha contra o povo de Deus não é que ele estava confrontando o povo de Deus, mas estava confrontando o Senhor. O problema de Golias não é que ele estava confrontando os exércitos de Deus, mas no entendimento de Davi, quem confronta o exército de Deus confronta o próprio Deus, porque Deus é o general do seu povo. Então aí fica complicadíssima a situação, né? Confrontar com Deus vivo, quem poderá livrar das mãos do Todo-Poderoso?
A síntese desse riquíssimo tópico primeiro: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em manter práticas do mal. Prática, ele faz alguma coisa na área da maldade. O autor coloca aqui uma lista que eu faço questão de ler. Quais são as formas de idolatria na Bíblia? Na Bíblia. A. Adoração às imagens, Isaías 44, verso 17. B. O oferecimento de sacrifício às imagens, Salmos 106, 38. Isso é mais antigo de que qualquer uma igreja que você está querendo lembrar agora na sua cabeça. A adoração a falsos deuses, Deuteronômio 30, verso 17, Salmo 81, verso 9. O serviço prestado a outros deuses, Deuteronômio 7, 4. O temor a outros deuses, 2 Reis 17, 35. A adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, Êxodo 32, 46, Salmo 10, 6, 18, 20. A adoração a demônios, Mateus 4, 8, 10, 1 Coríntios 10, 20. Manter ídolos no próprio coração, Ezequiel 14, 3, 4. A adoração aos espíritos dos mortos, Salmo 106, 28. A cobiça, Efésios 5, 5, Colossenses 3, 5. E a sensualidade, Filipenses 3, verso 19. Sensualidade não está falando de roupas que mostra o seu corpo exposto, mas tem gente que está com o corpo todo tampadinho e esbanjando sensualidade com um vestido ultra mega power colado. Não vou falar essas coisas não, tô brincando, tá? Quer dizer, falei sim, pronto, deixa pra lá, agora já tá gravado e não vou recortar esse trem não, porque eu não tenho paciência pra ficar recortando esses vídeos, dá muito trabalho essa besteira, ficar recortando, ficar fazendo, enchendo de frufru, de florzinha, não vou fazer isso não. Gravei e postei, pronto, é simples assim. Vamos pro segundo tópico. Elias prevê a grande seca. Não precisa ficar com beicinho contra mim, não. Pega a sua Bíblia, nessas referências que eu falei, e arranca essas páginas, que aí fica mais fácil para você, porque quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu, não. Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. Vamos pro tópico segundo. Elias prevê a grande seca. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. Registrado em 1 Reis 16, 33. Bom, por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. 1 Reis 17, 1. Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. O episódio da seca, mais interessante, né, irmãos? Com a seca vem a fome. Se a gente levar isso para o Novo Testamento, em João, a simbologia do Espírito Santo é água. Sem o Espírito Santo não tem alimento. Sem o Espírito Santo não tem palavra. Ai, Jesus amado, dá umas pregações boas, não dá não? Com a seca vem a fome. Sem água não tem alimento. Sem Espírito não tem palavra. E o povo fica faminto. Consequência de quê? Idolatria. Atos perversos. Pecado. Tem uns cultos que a gente vai por aí que dá vontade de vir embora no meio do culto. Tem tudo. Estrutura. Equipamentos. Louvores. Mas não tem palavra. Por que será? O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua desobediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve que enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento. Obviamente, né, gente? Onde falta água, falta alimento, não tem jeito. Onde falta espírito, falta palavra. Porque é o espírito que traz a palavra. E mais tarde, fugir de Acabe e Israel, que o ameaçaram de morte. 1 Reis 19, 2. Em João, o Espírito Santo tem a simbologia de água, né?
sai água de Jesus na cruz. Jesus dá água para a mulher samaritana que está na beira do poço de água, a água da tradição. Jesus tira o homem da água do misticismo e dá para ele o movimento já dentro dele. Jesus dá água nas bodas de Caná, 6 talhas, fala do homem, é o número do homem. E olha que coisa interessante, falta de água, falta de alimento. Por que a água que traz a palavra? É o Espírito que traz a palavra, é a água que traz o alimento. Por quê? Porque foi Jesus que disse em João isso. Eu vos enviarei o outro Consolador. Ele faz 3 coisas. Quais são as 3 coisas que o Espírito Consolador faz? Primeiro, ele vos fará lembrar acerca das coisas que eu vos ensinei. Eu quem? Jesus, a palavra. Ele vos ensinará acerca de mim. O Espírito ensina a palavra acerca da palavra. Ensina Jesus acerca de Jesus. Ensina a palavra acerca de Jesus. Ensina Jesus acerca da palavra. Como você queira dizer. O Espírito me glorificará, porque há de receber o que é meu. Essa é a questão do Espírito Santo. Sem Espírito, não tem palavra, só tem opinião pessoal. Um eterno e enfadonho debate. Vanglorioso, evidentemente. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos, com pão e carne 2 vezes ao dia. 1 Reis 17:6. Enquanto a água do ribeiro do Querite, ou Querite, secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17:9. Queridos, não tem que preocupar com fulano de Beltrano, se está na economia, se está na presidência, se está no seu que lá mais. Você tem que preocupar se você ainda é servo e serva de Deus. Se ele sustentou o profeta Elias, assim como ele sustentou a sua nação no deserto, e não faltou nada, pode vir a crise que for, que nós seremos sustentados pelo Senhor. Ele almoçava e jantava, 2 refeições por dia. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e seu filho. Mesmo diante desse triste e, por que não dizer, caótico cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou uma comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. 1 Reis 17:14. Cuida primeiro das coisas do céu. Dá primazia para as coisas do céu. E quando eu estou falando das coisas do céu, eu estou falando da família e estou falando da igreja. As 2 instituições que Deus criou, família e igreja. Por isso que Satanás atenta contra a família. Porque se ele destrói a família, ele destrói a igreja. Não existe igreja sem família. Esse assunto está resolvido. Não está pautado a debate. E aí o que acontece? O profeta fala, peraí, você só tem o quê? Eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, faz um bolo para mim. Qualquer pessoa que ouvisse esse discurso de Elias, falou, você tá ficando doido, você tá explorando essa pobre? Não, meu querido, faz um ato de fé. Fazer o bolo para o profeta é um ato de fé, é um ato de renúncia, é um ato de sacrifício. E depois disso, nunca mais ela precisou de mendigar pedido de socorro para ninguém. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem da sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Deuteronômio 10, 17, 18, 24, 21, 26, 12, Salmo 68, 5, 146, 9. Não se esqueça, a mão que está aberta para ser abençoada deve ser a mão que está aberta para abençoar. Isso é uma questão de justiça. Se sua mãozinha está aberta para ser abençoada, mas nunca está aberta para abençoar, você está perdendo seu tempo, porque Deus não trabalha na injustiça. Tá dado o recado. Síntese do tópico 2, o Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Vamos para o tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. Rufem os tambores. Essa é a melhor parte. Eu amo esses textos. E
Quem nunca ouviu uma pregação, né? Nós assembleianos, de pastores, pastoras, né? Tem assembleias que tem pastoras, sobretudo os irmãos do Ministério de Madureira. Quem nunca ouviu uma pregação sobre Elias e Acabe? É uma cena apoteótica, é um clássico da Escritura. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era culpado de todos os males estavam acontecendo. 1 Reis 18, versos 17 e 18. Por isso fizeram com que as suas consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. O problema do pecado de uma liderança é que recai sobre os seus liderados. Eu acho tão bonito aquele texto quando Deus vira, o anjo do Senhor vira para José: não temas em receber Maria por mulher. A ação de José traria consequências em toda a sua família. A ação de um líder traz consequências maléficas ou benéficas diante dos seus liderados. Pode ter certeza disso. Bom, a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? O cara tá no pecado, tá na idolatria, tá mundano, e o profeta que é o perturbador. Ah, tá bom. Claro, porque a verdade incomoda. 1 Reis 18, 17, parte B. Seu coração estava tão endurecido em razão da decorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. 1 Reis 17:1. O problema das consequências de um líder equivocado é que os seus liderados também pagam pelo preço. Síntese do tópico 3º: a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Traduzindo, Paulo vai chamar isso de mente cauterizada. Não adianta você trazer argumentação doutrinária, trazer argumentação bíblica. A mente está cauterizada. Só Deus para ter misericórdia. Vamos concluir? Eu estou achando essas lições bem enxugadas, vocês também? Comenta aqui embaixo do vídeo, eu gosto tanto de ouvir e de ler os comentários. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retomar os caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. O profeta está chamando: voltem a se converter. E o cara está levando o povo à ruína. Nada parecido com os dias de hoje, claro que não. Imagina, não tem nenhuma relevância para nós essa palavra hoje. Claro que não. Imagina, que é isso? Claro que não. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Por isso, precisamos estar atentos à convocação divina para o arrependimento. Arrependei-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Quem quer bênção de Deus amanhã, deposita no altar do Senhor arrependimento de Deus hoje. Arrependimento divino, arrependimento bíblico. Estou falando de emoção, não. Arrependimento, mover do espírito no intelecto e na alma humana. Isso é arrependimento. O resto é emoção. O resto é... Como é que chama aquele negócio lá? É peso na consciência, mas não é arrependimento. Enfim, que o Senhor possa nos dar misericórdia. Que o Senhor possa nos colocar no lugar da sua graça. E não no lugar do remorso. Lembrei da palavra. Tô ficando velho, gente. A idade vem chegando e a mente já não é a mesma. Que o Senhor possa nos regozijar na sua graça, para que nós não nos percamos nos nossos próprios remorsos. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua classe, sua família, seus projetos, seu ministério.
Deus abençoe a sua fé. Isso. Que Ele multiplique a fé na sua vida, para que você possa alcançar tudo aquilo que o Senhor projetou para a sua vida e para a vida dos seus liderados. Beijo no seu coração. Fique com Deus.